Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesse feriadão, dia 1º de maio, dia de Vasco. Hoje tem Vasco na Copa do Brasil, na terceira fase, 7 da noite. Claro que a partir de 6h15 da noite você já acompanha a melhor transmissão feita para você. Então eu peço seu like. Mãozinha que tá aqui embaixo, dispara para geral, comenta, compartilha quanto é que vai ser o jogo de hoje. E, se é novo, se inscreve no nosso canal. Bom, vamos falar sobre o jogo, mas também sobre o balanço que foi divulgado pela Vasco da Gama SAF. O Vasco da Gama SAF divulgou o balanço, o Vasco Associativo não, e você vai entender por que um sim e o outro não. Fechado? Então vamos embora. Vamos com tudo, porque hoje, na estreia do técnico Rafael Paiva, né, internamente ele dirige o time, a tendência é um esquema com 3 zagueiros. Essa é a tendência, Rojas, Maicon e Léo. Paulo Henrique e Piton, meio campo com Esforça, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforça, Galdames, Hugo Moura. Enfim, qual vai ser a configuração? David Verrete, goleiro Léo Jardim. Não deve fugir a isso um 3-5-2 para fechar a casinha, para não sofrer contra um adversário que vem de grandes resultados, principalmente a vitória em cima do Boca Juniors. E é um time que o Vojvoda já dirige há quanto tempo? Vice-campeão sul-americano, enfim, não é um time que a gente vai pegar que esteja em formação, como é o caso do nosso time, né? Então, assim, tem muita coisa hoje em jogo. Principalmente, torcedor, a questão envolvendo o lado emocional. Um bom resultado, vitória é excelente, um bom resultado, um empate, por exemplo, devolve a confiança que está abalada com a saída do treinador, do Ramon Dias, com a conversa com os torcedores, com a pressão que toda e justa que vem acontecendo. Então, assim, um bom resultado, um empate, um excelente resultado, joga o Vasco de novo com o astral lá para cima para encarar uma pedreira domingo, que é o Atlético Paranaense. Bom, torcedor, deixa eu entrar aqui num assunto que fui dormir bem tarde. Conversei com algumas pessoas ontem, algumas eu não consegui, outras sim, porque o Vasco da Gama SAF divulgou o balanço e já trago essa informação aqui para vocês, vocês estão vendo. 164 milhões depositados em ativos intangíveis, superando os últimos 7 anos combinados. 120 milhões amortizados de dívida somente em 2023. Somando 22, dá 210 milhões da dívida de 700 milhões. Óbvio que por conta da taxa Selic, por todo o endividamento que há no Vasco, há um crescimento dos juros, né? Então, se você somar o que foi pago do que já foi pago em juros, você tem uma dívida líquida de 60 milhões de reais paga. Bom, vou trazer esse quadro para você aqui da receita bruta do Vasco da Gama. E você está vendo a evolução. Pegando o ano de 2016, quando teve 303 milhões de reais como receita, 2018, 347 milhões, e foi o ano em que o Vasco voltou à Libertadores, e depois veio caindo, até que consegue, nessa última temporada, 364 milhões de reais. Ah, Azevedo, mas teve o aporte. Sim, teve uma entrada importante de receita. Porém, o Vasco colocou como uma receita diferida a venda dos direitos de transmissão. Não incluiu como uma receita líquida. Alguns clubes apresentaram o balanço ontem e colocaram. O Vasco preferiu não, até porque geraria lucro, algo que a operação ainda não gerou. Nos 2 anos de SAF, ainda não obteve lucro, ou seja, não há dividendo a discorrer também, a dividir com os sócios 777 e Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa outra tela sobre os gastos operacionais, para que as pessoas entendam, assim, quando eu falo aqui no canal, gente, não é só aquisição de jogador, né? Você tem os custos, as despesas, né? A folha salarial, o dia a dia, as viagens, o hotel, tudo isso entra como despesas operacionais. E o Vasco teve, além da aquisição de ativos, que entra também como investimentos, e não são representados apenas na aquisição de ativos, esse quadro mostra que há uma evolução da capacidade financeira do que o Vasco chama de companhia, né? Reparem que pulou do ano passado, né, o do ano retrasado, melhor dizendo, 203 milhões para 415 milhões de reais.
Torcedor do Vasco nunca ficou tão aflito por um balanço, porque muitas notícias começaram a sair, spoiler estavam sendo dados e quase todos infundados. Eu tive o cuidado de ler, óbvio que eu não sou formado em ciências contábeis, mas tive o cuidado de ler. E ao ler, você se depara com questões técnicas que fogem ao seu conhecimento, mas muito do que está ali você consegue entender com a máxima clareza. Balanço auditado. Há uma referência do auditor de que o Vasco, por mais que tenha dado esse salto no pagamento das dívidas, na ampliação da receita, o Vasco precisa controlar os seus gastos e aumentar as receitas para que o endividamento não aumente. Estou mostrando na tela para você, por exemplo, a dívida líquida hoje do Vasco, como ela veio evoluindo. Chegou em 2020 com 1 bilhão e 24 milhões. Veio reduzindo. Na gestão anterior, ela aumentou, reduziu, até que hoje está no nível de 740 milhões de reais. Claro que isso faz parte, inclusive, da obrigação da 777, desse montante aí tem a obrigação da 777 fazer o pagamento. Uma coisa que me chama muito a atenção, e eu fui olhar isso, quando a gente observa como foi o exercício 2023. Direito de transmissão, quase 100 milhões de reais, bilheteria, marketing, repasse de direitos federativos, enfim, vocês estão vendo aí várias receitas. Por que totalizou 363 milhões de reais? Somados todos esses valores apurados como receita líquida operacional, Tour da Colina, sócio-torcedor, tudo isso faz parte. Agora, torcedor, vou colocar aqui embaixo para você um trechinho, está no balanço, está publicado, do Vasco da Gama SAF. Reparem ali, ó, parcelamento junto à Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI, referente aos débitos de 2015 a 2021. 3 gestões aqui devendo água, contas de água em aberto. Com quitação prevista para esse exercício 2024. Parcelamento junto aos órgãos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil com o objetivo de equacionar o passivo fiscal do Vasco. Não é da noite para o dia. Há 1 ano e meio, a companhia, o Vasco da Gama SAF, vem constituindo novas receitas, buscando diminuir o passivo. Precisa melhorar? Precisa. Tecnicamente, dentro de campo, precisa evoluir para que essas receitas aumentem? Claro que sim. Mas você olhando, e eu vou trazer uma live aqui nessa semana, quero ver se eu faço, não sei se amanhã eu vou conseguir fazer na quinta-feira ou na sexta, com especialistas para dirimir qualquer dúvida, diluir um pouco mais o balanço do Vasco. Para que você, torcedor, tenha a sua opinião, consiga fazer o seu juízo de valor. Como, por exemplo, nessa tela que eu mostro aqui, quando está ali provisão para riscos judiciais, contingências, trabalhistas, cíveis, CNRD da CBF, enfim, todo balanço tem isso. No ano passado, o do Vasco da Gama, do associativo, tinha exatamente isso. E tinha na provisão, inclusive o ex-presidente Jorge Salgado emitiu uma nota oficial ontem, combatendo o que o associativo indicava que ia saltar de 25 para 200 milhões, só que ninguém conseguiu comprovar isso. Porque ontem, 23h59, encerrou o prazo para a divulgação do balanço. E o Vasco da Gama Associativa emitiu uma nota dizendo que, por conta das dificuldades de documentos, das informações, das não passagens de bastão, enfim, da gestão passada, eles não conseguiram fazer o balanço, infringindo uma regra, inclusive. Curioso que todo presidente que assumiu, no mesmo período que a atual gestão assumiu, Pedrinho e sua diretoria, conseguiu apresentar o balanço. Foi assim com o Campelo, quando assumiu do Eurico Miranda, foi assim com o Jorge Salgado, quando assumiu do Campelo. Será que só essa gestão teve tanta dificuldade assim? Eu procurei, mas eles preferem notas oficiais. Vou procurar de novo hoje. Procurei o escritório que, salvo engano, era o que atendia a parte contábil. Eu quero confirmar isso hoje e vou trazer informações para você, torcedor. Porque o que não dá, torcedor, é jogar. Não tinha empréstimo novo. Os empréstimos que foram contraídos foram quitados. Aliás, empréstimos, inclusive, antigos que o Vasco fez
quando Carlos Leite e Jorge Salgado eram avalistas, foram quitados. Empréstimos feitos dentro da companhia foram quitados. Com bancos. Pô, mas como é que se faz empréstimo? Sim, você paga 2% de juro numa dívida. Se você pega um empréstimo a 0,60, como foi com o banco alemão, é muito melhor, você quita aquela dívida. É só parar para pensar, torcedor. Você troca a dívida. Uma dívida 2% a 0,6. É muito melhor. Enfim, importante passar um pouco desse cenário para você, torcedor, porque fica muito disse-me-disse. E tá lá no site vasco.com.br para você acessar. A transparência está lá, eu acessei, você pode acessar. Divirta-se, leia. Não faça igual alguns conselheiros que não leem, criticam, ou aqueles que nem conselheiros são e jogam para o ar e fazem do seu ouvido um depósito de mierdas. Saiba dissociar. Um grande abraço e eu espero você mais tarde no jogo. Vamos vencer, vamos para cima. O empate tá bom, tá, mas, porra, podia voltar com a vitória, né? Seria nada mal, hein? 1-0, gol do Verratti, cara que eu confio. Espero que você também. Se chegou até o final, escreve o nome de quem vai fazer o gol hoje da nossa vitória. Eu confio. Tô junto com você. Um grande abraço e até mais tarde.